Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 14 do livro do Êxodo, a partir do versículo 15 até o versículo 31, o texto sagrado fala da passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho, pelo meio do mar. O texto começa dizendo assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E aí o texto prossegue, e a partir do versículo 26, os egípcios perecem no meio do mar. E o texto diz: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Glória a Deus. Então, eu gostaria de meditar com os amados irmãos neste momento a respeito de um tema muito interessante, o fato de que Deus executa os seus planos, os planos dele, e muitas vezes nós não percebemos o que Deus está fazendo, quer dizer, quase nunca percebemos, ok? Aí, no versículo 15, a gente percebe aqui que Deus fala: Por que clama a mim? Deus, falando com Moisés, ele diz: Por que clama a mim? Moisés havia reclamado a Deus, por causa da posição, Moisés estava pressionado pelo povo, e Deus falou: Dize aos filhos de Israel que marchem, no versículo 15, O livramento que Deus haveria de fazer, ele estava começando a ocorrer exatamente naquele momento. Os israelitas deveriam andar por dentro da água. Dos versos 16 aos versículos 18, Deus revela para Moisés como isso se daria, como seria o livramento. Moisés deveria levantar a vara que ele tinha em mãos, e Deus iria abrir o mar. Deus iria dividir o mar em duas bandas, vamos dizer assim. O povo ia passar pelo meio do mar com pés enxutos. Certamente a solução de Deus foi muito mais espetacular do que Moisés poderia supor. Aqui nós podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas, queridos irmãos. Deus faz a mesma coisa nos dias de hoje, nas nossas vidas, na história humana. Às vezes nós imaginamos uma saída A, ou uma saída B, mas Deus cria uma saída C, uma coisa que completamente diferente e espetacularmente melhor do que aquilo que nós estávamos imaginando. Por isso que a palavra diz que a gente deve descansar no Senhor, descansar nas promessas de Deus, porque Ele sabe o melhor caminho, Ele vai criar um caminho perfeito, a melhor forma de resolver determinados problemas na nossa vida ou na história humana, que a gente não sabe, a nossa mente não alcança, a gente não tem a visão que Deus tem, não é verdade? Quanto aos egípcios, Deus ele revelou uma coisa, ele revelou uma coisa, ele repete outra e esconde outra. Aí vamos lá, o que é isso? Primeiro, o que é que ele revela? Deus revela que os egípcios seguirão os israelitas dentro do mar, ok? Deus já estava mostrando para eles, E ele repete o que ele já tinha repetido desde o versículo 4 desse texto do capítulo 14. Ele diz: Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E aí Deus esconde para Moisés e para o povo como é que Deus seria glorificado naquela situação. Dos versículos 19 ao versículo 23, a cena ali já é à noite, já escurecido, E Deus tinha um plano, ainda que esse plano não tivesse sido claramente revelado para o povo, revelado para Moisés. Quando esse povo chegasse no meio do mar, Deus faria o mar fechar atrás dos israelitas,
fechar sobre os egípcios. Era o plano de Deus. Moisés não sabia, ninguém estava sabendo desse plano de como Deus iria agir. Mas aí surge um problema naquela situação. Os egípcios já estavam muito perto, né? Eles eram muito mais ágeis do que os israelitas, que tinham pessoas enfermas, idosos, crianças, né? E os egípcios estavam em carroça, em cavalos, etc. Eles eram muito mais ágeis do que os israelitas, né? E os egípcios poderiam alcançar aquele povo antes mesmo de entrarem no mar, antes mesmo de poderem escapar, os egípcios poderiam alcançar. Isso era um problema, né? E aqui nós vemos duas soluções maravilhosas e sobrenaturais da parte de Deus para aquele povo, para aquela situação, querido. Primeiro, o anjo de Deus que Deus enviou para ir à frente, né? Esse anjo passa à frente, passa para trás e fica entre os egípcios e os israelitas. Foi a primeira providência. E segundo, é a consequência dessa primeira atitude. A consequência é que a nuvem também foi para trás e de forma maravilhosa, miraculosa, né, extraordinária, essa nuvem ela alumiava só para frente, só para os israelitas, deixando a noite escura para a parte de trás do povo, da tropa. Resumindo, aquela dificuldade dos israelitas, a velocidade de locomoção dos israelitas, embora por causa das crianças, por causa das mulheres, dos idosos, enfim, ficou maior ou no mínimo igual a dos egípcios. Você veja, meus queridos, só nesse comentário, não é que nós estamos falando aqui sobre essa passagem do povo no Mar Vermelho, como as coisas de Deus são extraordinárias. Que milagre que Deus providenciou ali. Deus tomou todas as providências sem que os israelitas ao menos soubessem o que estava acontecendo. Eles sabiam que eles estavam passando por aquela aflição, mas não sabiam o que Deus estava fazendo, os milagres ou o livramento que Deus estava promovendo, né? Eles, se fossem mais atentos, poderiam até perceber e se admirar, né, o fato de que os egípcios nunca os alcançavam, sempre chegava perto, mas não alcançava. Seja como for, o fato é que eles estavam protegidos, eles estavam sendo protegidos, Deus estava executando o seu plano de libertação, de enviar, de fazer com que aquele povo chegasse à terra prometida. Era o momento de proteção de Deus para aquelas vidas. Muitas vezes, meu amado irmão, minha amada irmã, como povo de Deus que somos, né, e eu falo aqui nessa certeza de que nós somos povo de Deus, nós sabemos para onde ir, mas muitas vezes por achar que é perigoso, não é, o caminho, porque nós não vemos direito, nós não temos coragem, nós paramos, ficamos hesitantes, não é, com o que Deus está fazendo. Esquecemos que o mesmo Deus que nos orienta também é o Deus que nos protege, que nos conduz. Se nós estamos debaixo da proteção no sentido do plano de Deus, né, para o seu povo, certamente que tudo dará certo. Deus estará nos conduzindo, mesmo que às vezes pode parecer que o perigo está à nossa frente, mesmo parecendo que tudo está se acabando, mas nada está se acabando, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem nos protegido contra o inimigo, o Senhor Deus tem nos ajudado a alcançar os objetivos, principalmente os objetivos dele, né, como igreja, como povo de Deus, né, o objetivo que é alinhado segundo a sua vontade soberana. E isso muitas vezes acontece sem ao menos nós imaginarmos como e onde Deus está agindo, sem nós termos a noção exata do que Deus está fazendo. Não interessa nesse contexto, porque Deus está fazendo. É tanto que nós estamos aqui participando deste culto, desta palavra, não é? No sentido de que é por causa da permissão de Deus, da proteção de Deus, é do livramento de Deus, nos fazendo passar por meio de todas as dificuldades e nos dando o livramento, assim como ele fez com o seu povo ali naquele mar, diante daquela grande dificuldade. As atividades espirituais ao nosso redor são muito mais intensas do que nós imaginamos.
Voltando para o povo hebreu, nós podemos dizer o seguinte: eles entraram pelo mar, né, a seco, os israelitas à frente e os egípcios atrás. A noite estava se acabando, o novo dia já estava nascendo, né? Com a escuridão desaparecendo, os egípcios rapidamente alcançariam os israelitas a princípio, né? E o que fazer? E aí Deus apresenta uma nova solução para aquele caso, a partir do versículo 24 e o versículo 25. Né? Ele diz assim: na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez com que eles andassem dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então, queridos, Deus alvoroçou o acampamento dos egípcios, né? Deus emperrou as rodas dos carros, fez os egípcios andarem com dificuldades, né? E os carros ali sem querer andar no meio do mar, com 2 paredes de água de cada lado, ficaram apavorados, tentaram fugir, como a gente percebe no texto, enfim. Agora, o que os egípcios descobriram? Que Deus estava lutando contra eles. Ou vamos dizer assim, Deus estava lutando em favor do povo de Israel, o povo que estava debaixo da proteção, debaixo da mão poderosa do Senhor que fez os céus e a terra. Não é verdade? Queridos, eu não posso me estender aqui por causa do tempo do vídeo, mas fique com essa lição, não é? Quando às vezes parecer que a situação não está fácil, que não há saída, que está difícil, mas lembre-se, Deus está agindo. Deus está agindo em favor da sua igreja, da sua noiva. Nenhum dos que o Senhor comprou se perderão. O Senhor levará todos para si. Um dia estarão todos reunidos diante do Senhor na glória, para adorar o Senhor para toda a eternidade. Então fique com esta palavra, meu irmão. Deus executa planos que muitas vezes nós não percebemos. Eu creio que isso também acontece na sua vida. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém?